Adonai Shalom. Eu disse paz, Deus, paz. Pode sentar, acende a luz. Essas últimas aqui foi improvisada, não foi? Eu percebi. Meu Deus, Deus está usando esse grupo aqui. Parabéns, viu, gente? Vocês mexeram conosco mesmo. Mexeram com Deus, depois mexeu conosco. Que time, hein? Robinho, você está de parabéns, Robinho, com esse time. Muito bom. Prazer em vê-los aqui, cultuando, buscando. Essa semana teve algo que chamou muito a minha atenção quando postaram a Bíblia em ação, né? Esse é o nome que está dado aí. A Bíblia em ação. Me chamou muito a atenção porque está sendo postado o livro de Jó. É difícil ler o livro de Jó, não é fácil. Mas me chamou a atenção aquela sinopse que é dada antes da leitura. E eu quero passar para vocês, não sei quantos observaram isso, e está assim: Deus fala do meio da tempestade, Jó 38 e 39. O Senhor responde a Jó com perguntas, não com explicações, porque a história de Jó é uma coisa difícil, né? Explicar o que ele estava passando é muito difícil. Leiam lá Jó. É um homem próspero, temente a Deus. De repente tudo vira de ponta cabeça. Os amigos vêm, acusam também. Difícil. E aqui no 39, a sinopse diz: o Senhor responde a Jó com perguntas, não com explicações. Ele aponta para a criação. Aleluia. A terra, o mar, os astros e os animais. Isso nos ensina que Deus não precisa justificar seus atos. Nossa visão é limitada, a dele é completa. Antes de entender o sofrimento, precisamos reconhecer quem governa o universo. Queridos irmãos, a minha palavra hoje, o tema que eu dei, eu sempre faço isso, né? Estou desenvolvendo uma mensagem, aí eu penso num tema, é a bênção de honrar a Deus. E eu quero começar com uma ilustração, para vocês entenderem melhor aonde eu quero chegar, o que Deus quer passar. É uma história do campo e da cerca. Havia dois campos, um vizinho do outro, com a mesma terra, o mesmo sol, a mesma chuva. O primeiro campo tinha uma cerca simples. Ok, então imaginem, o campo, a cerca. O segundo campo achava que a cerca era exagero. A terra é a mesma, o clima é o mesmo, para quê? Com o tempo, o campo sem cerca, os animais entravam, pisavam, destruíam. No campo com cerca, a plantação crescia protegida. Quando veio a colheita, um campo estava vazio, o outro estava cheio. O dono do campo sem cerca reclamou: por que Deus abençoou o outro campo e não a mim? O agricultor respondeu: Deus não favoreceu ninguém. Um campo honrou um limite e o outro desprezou. Vocês viram a música aqui que Deus põe limite no mar? Hã?
O que eu quero passar para vocês com isso? Honrar a Deus é respeitar os limites que Ele estabeleceu. Valorizar o que Ele protege. Reconhecer a autoridade que Ele levanta. Honrar é um princípio espiritual. E também um relacionamento. Se você honra o homem de Deus, a bênção de Deus vem sobre você. O inverso também é verdadeiro. Honrar a Deus não é apenas em palavras, ou mesmo em prioridades, mas é obedecer, reverência e alinhamento de vida. Eu quero falar de alguns personagens bíblicos para mostrar essa questão de honra e desonra. E eu vou então trazer alguns personagens aqui. Um deles é o sacerdote Eli. O sacerdote Eli era uma autoridade em Israel. O sacerdote Eli, ele cresceu abençoado por Deus. Ele tinha 2 filhos, Hófni e Finéias. O problema é que ele não soube honrar a Deus com esses filhos. Porque se você ler a história, você vai ver que Hófni e Finéias roubavam dinheiro do templo e saíam com mulheres, dormiam com mulheres. Deus interviu, mandou alguém falar com o sacerdote Eli. O texto está lá em Números, em 1 Samuel, capítulo 2, verso 27 a 30. Quem vai me ajudar? Jeijô? Vai, bênção de Deus. Então, por favor, o 1 Samuel 2, 27 até o 30. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade. Então veio um homem de Deus, quer dizer, veio lá avisar ele, não dá o nome do homem, nada mais. A casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote. Escolheu ele. Para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o efode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim? Ele está dando uma advertência do que ele fez para ele e está dizendo, olha, você está honrando mais os teus filhos que eu. Para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão envilecidos. Repete essa última frase. Aqueles que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão envilecidos. Honra produz juízo e fracasso. Juízo é uma colocação que Deus faz. Eu entendo que não é uma maldição. É algo que justifica andar com Deus. Lê o 31 e o 34. Do mesmo. 1 Samuel 2, 31 e 34. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum. Quer dizer que não haverá descendência.
É para ler o 32 e 33 também? Também. E verá, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. Olha aí. O sacerdote dele desonrou a Deus, tolerando o pecado dos filhos. Consequência: perda do sacerdócio, morte dos filhos, e a glória se foi. Eu estou trazendo para você exemplos. A Bíblia tem um conteúdo que às vezes você vê coisas ruins e às vezes você vê coisa boa. Eu não sei se você já fez essa pergunta: por que Deus mostra essas coisas? Por que Deus mostra o pecado de Davi? Por quê? Porque Deus é autêntico. Porque Deus mostra o que vocês têm que saber, para vocês entender aquilo que Paulo escreveu lá, que a palavra de Deus, ela corrige, ela ensina, ela redargue. Então é por isso que eu uso textos para mostrar para vocês esse ensinamento. Um outro relato bíblico também interessante é da irmã de Moisés, Miriam. Miriam tem uma história linda. Ela era 12 anos mais velha que Moisés. Quando o faraó decretou que todo macho tinha que ser morto, só homem, todos os filhos homens deviam morrer, ele recebeu uma informação de que aquele povo estava crescendo demais. Sabe o que é entrar no Egito com 70 pessoas e depois de 400 anos ter 2,5 milhões de pessoas? Sabe o que é isso? Preocupante para o faraó, o governante. Então, como ele recebe essa informação, ele fala, chama as parteiras, né? Fala: quando for nascer, mata todo filho homem. É interessante essa história, que as parteiras não obedeceram o faraó. Interessante isso. Leia e medite sobre isso, porque elas temeram mais a Deus do que o faraó. E elas foram beneficiadas. Se você ler, você vai ver lá que famílias se formaram. Bom, mas Miriam, decretado isso, a mãe, quando nasce Moisés, a mãe segura ele 3 meses. Mas não dava mais para segurar. Falou: bom, eu vou cumprir o que tem que ser feito. Pegou uma cesta de junco, colocou o Moisés e pôs no rio Nilo. E Miriam vai atrás, vai lá observar para onde vai lá o cestinho, e vê que tem não dá para explicar Deus, né? Fala a verdade. Uma filha de faraó está lá no rio Nilo, vê o cesto, pega o cesto, e Miriam se aproxima e começa a conversar com ela. E aí propõe: olha, eu tenho quem pode amamentar essa criança, eu tenho quem pode cuidar, até ganhar um pouco de força, e aí você... A rainha falou: tudo bem, manda ver. E Moisés então vai para a casa da própria mãe e ser cuidado. Jesus é o quê? Mas as coisas vão acontecendo. Ele 40 anos no Egito, depois vai para a casa do sogro mais 40 anos, já está com 80, aí recebe a ordem, né, do Senhor: tira a sandália do teu pé, entra aqui, que agora você vai andar comigo. E ele vai andar com ele, e tira o povo do Egito. Essa história que vocês devem conhecer, devem ter ouvido falar tantas vezes. Então, na caminhada agora do deserto, e ele se casa. Ele tinha uma mulher, mas a Bíblia não fala o que aconteceu com a mulher.
É Zípora, parece que é o nome da mulher. Não fala, ela morreu, sei lá. Ele estava no deserto, né? Caminhando, levando o povo. Ele casa com uma mulher cuxita. Uma mulher cuxita é uma, segundo o que se apurou, é africana. Então, provavelmente, ela devia ser escura. Miriam se rebela contra ele. Como vai casar com uma mulher dessa? Se rebelou. Aquilo deve ter causado algum impacto ali naquele meio, né? Porque Deus teve que intervir. O texto bíblico, Números 12, de 1 a 10. É um texto um pouco longo, mas é interessante. Enquanto leio, eu vou até beber uma água aqui para me refrescar. E eu também. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita. É interessante que Arão também, né? Mas olha só. Que tomara por quanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Só um pouquinho antes de você continuar. Josué vai substituir um homem desse. Já pensou? Substituir um camarada como esse? Não é para tremer na base? Por isso que Deus teve que falar com ele lá, em Josué 1. Seja forte, corajoso. Como eu falei com Moisés, eu vou ser com você. Um camarada diz que Deus fala face a face. Os outros mandam sonho, mandam revelação, mandam visão. Vai lá. Boca a boca, falo Meu com Deus, ele. que coisa linda. E de vista. E não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. A nuvem se desviou, ou seja, Deus agora não estava mais conduzindo aquele povo. Moisés teve que interceder pela irmã. Foi lá e falou com Deus. Miriam foi curada, mas atrasou o andamento 7 dias. Cuidado quando você acusar um homem de Deus. Está entendendo? Cuidado. Muito cuidado. Ah, mas está errado. Cuidado. Só isso. Ah, ele fez mesmo. Cuidado. Reverência. Oração. Teve um outro personagem também que a Bíblia fala, que é Nadab e Abiú. Eu não vou pôr esse texto. Nadab e Abiú eram filhos de Arão, sacerdote, um sacerdote de autoridade, e eram sobrinhos de Moisés, porque Arão e Moisés, irmãos. Esses dois camaradas resolveram oferecer um culto a Deus, mas um culto estranho. Segundo se apurou, o estranho é porque eles estavam mamados, bêbados.
e foram oferecer este culto lá no templo. E isso desagradou a Deus. Onde que eu quero chegar? Tem que haver sobriedade espiritual, reverência com as coisas do Senhor. Vou contar uma coisa aqui para vocês. Ontem eu estava assistindo um filme que a Esther falou, não assista. Mas eu, na minha inocência, sei lá, me desculpa, assisti. Mas hoje de manhã tinha que pedir perdão para ela. Primeiro pedir perdão para Deus. Deus, por favor, de vez em quando eu piso na bola. E aí pedi perdão, porque ela me advertiu. Ah, meu Deus, obrigado, Senhor. Reverência precisa, viu? Agora, errou? Tá bom. O que diz a palavra de Deus? Se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar. O que Ele está dizendo? Eu estou passando uma régua aqui. Continua. Pede perdão e vai em frente. Ah, não, porque eu fiz isso agora, não. Pelo amor de Deus, continua. Então, se a desonra traz peso e consequência, como o caso dos personagens que eu acabei de falar, a honra eleva. E eu quero tratar agora com personagens bíblicos que honraram a Deus. Uma das pessoas é Esther, não é a pastora. O livro de Esther foi pesquisado no livro de Esther. Não sei se vocês já ouviram isso. Não tem a palavra Deus. Não tem a palavra Deus no livro de Esther. Estranho. Os judeus são pesquisadores. Os judeus são estudiosos. Foram pesquisar, foram saber por que não tem a palavra Deus no livro. E aí, chegaram à seguinte conclusão, porque Esther significa estrela para o público. Mas na origem o nome é Radassa. Até tem uma irmã aqui que colocou o nome da filha, né? Radassa, quem é? Radassa, que é Esther. Mas os judeus, eles estudando, ligaram que esta palavra tem uma raiz hebraica que quer dizer satar, e quer dizer satar é escondido. Então eles entenderam por que não tem a palavra Deus no livro de Esther. Porque a palavra Esther é escondida. Essa é uma justificativa plausível. Esther, em 2 ocasiões, provocou Deus. Havia um decreto lá em Cisã que era para matar todos os judeus. E o Mordecai, que era um tutor de Esther, que levou Esther a ser a rainha, que tratou dela, quando soube do decreto, ele montou um protesto. O texto está em Esther 4, verso 1. Vamos ler. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes, e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Ele fez um protesto. Por quê? Por causa desse decreto. Um ato profético. A igreja Tabernáculo está com um ato profético aqui. Deus me instrui a Esther. Ela vem aqui e fala assim: 15 dias de clamor, de manhã e de noite. 1 hora.
Um ato profético. Quem não pode vir, tudo bem. Mas quem pode vir e não vir, está perdendo. Porque coisas estão acontecendo aqui. Que coisas? Coisas entre nós que estamos participando. Revelações, caminhos, direções. Fora que Deus está fazendo. Porque o protesto, o nosso intuito é exatamente provocar Deus. Pela nação. Nossa nação está com um problema sério, irmãos. Vocês talvez não tenham ideia. Há uma Babilônia sobre essa nação. Sabe o que é a Babilônia? É um sistema de corrupção sobre nós. E aí tem a festa da carne. Eu estava ouvindo na Jovem Pan, sexta-feira. Acho que foi a Jovem Pan. Estão montados quiosques para fornecer camisinha anticoncepcional. Mas é a carne. Você vai falar assim, estão errados? Não, estão prevenindo, tá bom. Mas é a carne. Isso é cada um. Eu tenho as minhas convicções. Primeiro ato provocado por Mardoquai. Depois foi Esther. Lê o verso 16 e 17 do mesmo texto. Vai e ajunta todos os judeus. Essa é Esther está dando uma ordem. Que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Esses 2 atos mudaram a história dos judeus lá em Suzã. Pesquisa no Google aí. Tem um feriado em Israel por conta desse ato. Hoje. Pesquisa no Google. Põe no Google lá. Tem feriado por causa do ato de Esther? Você vai ver a resposta. Quantos anos se passaram? Deus vira decreto, meu amigo. Esse feriado ele se chama Purim. Turim? Purim. Purim, é isso mesmo. Olha lá, ela pesquisou já. Essa festa celebra a salvação do povo judeu na antiga Pérsia, que estava prestes a ser exterminado por Ramã, um alto funcionário do rei Assuero. A rainha Esther, que era judia, arriscou sua vida ao revelar sua identidade e interceder junto ao rei para salvar o seu povo. Hoje tem um feriado lá. 2026. Outro personagem. Vocês conhecem bem esse personagem. Ela casou e não tinha filhos. Os judeus, naquele tempo, quando isso acontecia, era permitido casar com outra mulher. Quer dizer, mantinha aquela, mas casava com outra. E aconteceu que Ana era estéril. O marido casou com Penina, que deu 10 filhos para ele. Eu fico imaginando na minha cabeça, a mulher tinha que conviver com ele, porque elas viviam juntos. Porque a Bíblia fala que a Penina irritava a Ana. Eu fico imaginando que a Ana acho que tinha que ajudar lá, porque 10 crianças,
A Dai com 2 já é um problema. Segura um, segura outro. Nada. A hora que eu cheguei, estava nos braços da mulher dele lá. A Esther também. Então eu imagino que ela tinha que ajudar. Mas Ana teve uma percepção. A gente pode imaginar muitas coisas, né, quando o relato bíblico vem. Eu fico pensando que Ana olhou o quadro. 1 Samuel 3:1. Vê lá se é esse texto que eu quero. 1 Samuel 3:1. Acho que é esse. Não, 3:1. 1 Samuel 3:1. Vamos ver se é esse. É um texto que fala que a palavra de Deus era rara. Isso mesmo. Olha o que estava acontecendo lá. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia. Naqueles dias não havia visão manifesta. Aqui já está falando que Samuel está servindo o Senhor. O que eu quero que você pense é que naquele tempo não havia visão de Deus, não havia manifestação de Deus. Era o sacerdote Eli que estava ali. Lembra que eu falei de Eli? Então as coisas não acontecem. Então a palavra está dizendo que a visão de Deus não era manifesta. Eu penso que Ana olhou para esse quadro, falou: pô, está acontecendo umas coisas aí, estou vendo que Deus não fala, tal. Eles eram obrigados a todo ano subir para Siló para cultuar a Deus. Eucana, Penina, Ana, toda a família. É como nós. Domingo é culto, gente, vamos para o culto. Lá era uma vez por ano subir para Siló. E ela teve uma ideia. Falou com Deus. Leia o texto. 11. 1 Samuel 1:11. É 1:11. 1 Samuel 1:11. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão. O que foi? Um filho? Varão. Um filho? Varão. Por que não pediu varoa? Hein? Seja específico quando você fala com Deus. Eu quero uma bicicleta amarela com roda branca. Seja específico. Continua. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que é não passar navalha? Não vai cortar o cabelo. Deu para o Senhor. É para o Senhor. Voto feito. Diz que quando Ana sai do templo, o Eli era o sacerdote lá, pensava que ela estava mamada. Ela falou: não, estou não. Fiz algo para o Senhor, voto. E aí ele abençoou. A palavra de Deus diz que logo em seguida ela concebeu. Dá um glória aí, pelo amor de Deus. Logo em seguida ela concebeu. E vem Samuel. Quando Samuel tinha lá 4, 5 anos, a Bíblia fala desmamado, né?
ela pega Samuel, leva para o sacerdote Eli, e diz: está aqui, ó, a minha promessa está cumprida, cuida dele agora. Sabe o que aconteceu? Pergunta: o que aconteceu, pastor? Não estão querendo saber, forte. O que aconteceu, pastor? Eu vou direto no texto. Acho que é o 21. 2:21 de 1 Samuel. Eu não guardo todos os textos de cabeça. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. Honra a Deus, meu irmão, minha irmã, e você vai ver como Ele te honra. Na metade da Penina já estava no campo. Vai, Penina, fala agora de mim, fala. Vai. Que? Você tem um profeta que nem eu tenho? Você tem? Pois eu tenho. Esse foi um filho que honrou a Deus. A palavra de Deus diz assim: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele. Nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. A diferença entre Eli e Samuel não foi o talento, mas a atitude de honra. Muito bom. Estamos em 2026, né? Segundo mês. Deus está procurando pessoas que tenham planos novos, mas corações alinhados. Nós estamos procurando fazer isso. Planos novos, mas coração alinhado. Primeiro, honrar. Segundo, confiar. Depois, crer na autoridade que Ele nos dá. Jesus, quando estava aqui, Ele também nos ensinou o princípio de honra. E é interessante, porque Ele liga a honra a um galardão. O que é galardão? Recompensa. Recompensa. Jesus, quando estava aqui ensinando, porque Ele teve um tempo ensinando, mas agora Ele é glorificado, revelado, à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, intercede por nós, foi digno de abrir o livro que está fechado por dentro e por fora, tem 7 estrelas na mão direita e anda pelos 7 castiçais, que são as igrejas. Hoje é esse o Cristo. Ele ensinou sobre honra. Mateus 10, verso do 40 ao 42. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, a mim recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Você que trouxe a água para mim, já tem um galardão. Volta o texto que eu quero acompanhar com vocês. Quem vos recebe a mim, me recebe.
Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então você aceitou Jesus, você recebeu Ele. Se você recebeu Ele, você recebeu quem me enviou. Eu estou enviando, eu sou enviado aqui. Sou eu, é a pastora Esther, é o pastor Valdir, é o pastor Paulo, é o pastor Martinho, é a pastora Giane, é a pastora... Está lá, abençoada, Cida, Leonardo, Carol, Raquel, o nosso mestre vai ter aula para liderança a partir de 4 de março, hein? Eu quero a liderança presencial, porque o mestre vai trazer algo para nós. E eu, por favor, vocês anotem na agenda, porque uma igreja que não ensina não avança. É escola de obreiros, principalmente a liderança. Eu não sei se a pastora vai concordar que fora da liderança, não sei, isso aí é ela e a Gleice que estão conversando, tratando. Eu sei que ele já montou a apostila, está disposto. Ele dava aula de teologia numa escola aí, irmãos. O homem tem capacidade e resolveu, Deus mandou, falou, vai lá, ajuda lá aquele povo, por favor. E ele está disposto. Pergunta quanto ele cobrou. Eu falei, mas se eu quiser pagar, se você me pagar, eu devolvo. Falou assim mesmo. Porque eu acho que a pessoa tem uma dedicação, né? Eu falei, cobra alguma coisa. Não. Continua. Quem recebe um profeta, você fala assim, profeta é aquele que profetiza, né? É o pastor Jaime, é o pastor, a pastora Esther. Negativo. Ele quis dizer servo de Deus. Servo de Deus, aquele que recebe um servo de Deus, na qualidade de servo de Deus, receberá um galardão. Vai receber o quê? O que é galardão? E quem recebe um justo? Quem é justo? Vocês. Vocês têm cargo aqui? São justos. Vai receber o quê? Gente, fantástico. Quando você disse sim, eu me submeto a essa autoridade espiritual. Ao mesmo tempo você está dizendo, eu honro a Deus. A honrar seus pastores, você está honrando a Deus. E Jesus disse o que acontece. Verso 41 de novo. 41. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Se você honra seu pastor, sua pastora, aqui, você pode ter certeza da recompensa. Amém. Eu preciso dar um exemplo bíblico. Tinha uma mulher que ela olhava e via que o homem de Deus passava e não tinha onde dormir. Ela olhava aquele quadro, ela chamou um marido, era uma empresária próspera, mas tocou no coração dela, ela vê que o profeta de Deus ia na cidade e não tinha onde dormir. Ela chama o marido e fala assim, vamos construir uma casa aqui, ó, um quarto, pôr uma cama, pôr um candelabro, porque ele não tem onde dormir. Fizeram a casa, chamaram o profeta, falaram,
O senhor agora tem onde ficar, pode dormir aqui, tranquilo e sossegado. O profeta olhou, chamou o Eliezer, que era um ajudante, disse assim: pergunta para ela o que ela precisa. Ele falou: não precisa de nada não, tenho tudo, estou bem. Aí o Eliezer falou assim: ó, ela disse que não tem nada não, que não precisa de nada, está tudo certo, mas eu percebi que o marido é idoso e ela não tem filho. Fala para ela que daqui a 1 ano vai ter um filho. O que aconteceu? Teve um filho. O que ela fez? Ajudou o homem de Deus. Ajudou o campo. Ajudou as coisas do Senhor. Isso é um exemplo para mim, para você. Ajude. Atue. Pratique. Essa mulher tem outras histórias, né, dela, que teve uma crise, aí o profeta fala para ela ir para um outro país, ela vai. Isso é, por favor, vocês leiam a Bíblia, por favor, leiam a Bíblia. Você vai entender. Ela vai para outro país, depois de 7 anos que acaba a crise, ela volta. O rei está ouvindo lá o Geazi falar das coisas que o profeta fazia, o Eliseu, né? E aí ela volta do outro país e vai procurar o rei. Quando o Geazi está contando o que estava acontecendo, ela entra e o Geazi fala: essa é a mulher, esse é o filho dela. E aí ela conta toda a história. O que o rei fez? Devolveu para ela todas as propriedades que ela dela, e ainda falou para ela, falou para o tesoureiro, acho que era, né? Vai, soma aí quanto que ela perdeu esses anos todos e paga para ela. É galardão, irmão. É galardão. Outro personagem é Obed-Edom. Gosto de Obed-Edom. Davi estava trazendo a arca da aliança, que estava na casa de Abinadab 20 anos e não acontecia nada lá. Davi constituído rei. Olha a cabeça do Davi, hein? Onde é que está a arca da aliança? Está na casa de Abinadab. Vamos pegar lá e vamos trazer para cá, para Israel. Vamos fazer aqui um templo. Foram. Estão trazendo a arca. No meio do caminho, a arca tomba. Um dos caras vai pôr a mão lá, morre. Davi olha aquele quadro. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Pera. Não vamos continuar não. Eu vou voltar para Jerusalém e vou estudar o que está acontecendo. E a arca, olha, a casa de Obed-Edom é ali, ó. Apontei para o Martinho, a casa do Martinho. A casa de Obed-Edom. Então deixa a arca lá. Eu fico pensando que Obed-Edom deve ter posto essa arca não lá no fundo da casa, não lá no sótão. Ele deve ter colocado a arca na sala. E mais, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que Obed-Edom, a arca ficou 3 meses na casa dele e ele foi abençoado. E eu fico pensando, o que esse homem fez para ser abençoado? Então, na minha cabeça, ele deve ter posto a arca num lugar de prioridade da casa. E acho que ele saía para trabalhar, passava na arca e falava: Deus, abençoe esse dia. Deus, eu tenho, olha, que bom está o Senhor aqui. Nossa, meu Deus, eu nem mereço isso. Ele voltava a falar. Eu penso que alguma coisa nesse sentido ele fazia. Acho que os vizinhos falaram: vem cá, meu, a arca está aqui. Vem aqui, vamos orar junto. Pequenos grupos nós fizemos e vamos voltar a fazer.
quando voltar a fazer, por favor, convida o vizinho. Fala, está acontecendo alguma coisa lá, vai lá. Ah, é culto? Não. É um estudo. Vai voltar a fazer. Não é, Esther? Só estamos esperando o tempo certo. Então eu penso que o Obed-edom fazia isso. Porque depois de 3 meses, Davi vai, pega a arca e leva para Jerusalém. Pai, mas o que acontece com o Obed-edom é impressionante. Ele vai junto com Davi. Ele começa como porteiro. Depois ele é levado para a categoria de levita. Depois ele é levado à categoria de tesoureiro. Não tinha filhos, mas a Bíblia fala que ele tem filhos. Quando a arca chegou, não tinha filhos. Eu estou mostrando para vocês que honrar a Deus tem coisa boa.